No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 ao versículo 27, a Bíblia registra o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, ele realmente era alguém, e é alguém admirável. Haja vista aquilo que nós estamos percebendo aqui nesse texto e que os discípulos então podem experimentar de forma tão profunda como eles viveram aqui. O texto ele fala-nos sobre essa experiência de travessia do mar e de uma tempestade que se abate sobre eles, de uma situação que lhes foge do controle, embora quando essa aventura começa, eles imaginavam talvez que fosse mais um dia como outro qualquer. A vida por vezes marca essas situações. Dias que começam aparentemente bem, dias que começam tranquilos, dias onde seus planos são os melhores possíveis e a sua ideia é viver aquele dia de maneira muito natural. E de repente uma tempestade sem qualquer aviso abate sobre você e você precisa aprender a lidar com aquilo. E eu acredito que a primeira reação que temos realmente seja o susto, sem saber como agir, sem saber como proceder diante daquilo. Por isso eu me identifico muito com os discípulos de Jesus aqui. Eles olham para aquela situação e veem Jesus dormindo, e a reação deles natural é acordar Jesus. Porque quando nós estamos enfrentando qualquer tipo de problema, qualquer tipo de adversidade, é muito comum interpretarmos aqueles que não estão agindo como nós, aqueles que não estão se dedicando tanto quanto nós, como pessoas que não estão interessadas no nosso bem ou em resolver aquela situação. Eu me identifico muito com eles. Não foram poucas as vezes em que busquei ao Senhor e que clamei a Ele pedindo para que Ele pudesse me ajudar, para que pudesse resolver aquela situação. Mas enquanto os discípulos viviam a tempestade, Jesus dormia. É difícil também você conseguir compreender como pessoas conseguem ficar tranquilas em situações adversas, em situações de luta, de angústia. Mais uma vez, nós conseguimos interpretar isso como desinteresse, como pessoas, às vezes, até mesmo alienadas, pessoas que não se importam com tudo que está acontecendo. E aqui está Jesus, dando-nos uma grande lição, dizendo-nos que nós devemos colocar as coisas na sua perspectiva correta, que os problemas não podem tirar o nosso sono, que as lutas não podem tirar a nossa paz, que as aflições não podem nos transformar em pessoas desesperadas. Os discípulos estão preocupados, Jesus dorme. Que você seja assim também, que em meio às lutas que você enfrenta, ou que porventura venha enfrentar, que você tenha toda a tranquilidade e serenidade do mundo para poder passar por elas de maneira tranquila, realmente. Que você possa olhar para tudo isso e conseguir descansar. Descansar como Deus, no caso desse texto que nós estamos lendo, e descansar em Deus. O texto ele vai avançando e quando os discípulos então acordam Jesus, e você sabe, se alguma vez você passou por isso, você sabe como é difícil, né? E complicado. Você está dormindo bem tranquilamente, de repente alguém te acorda todo assustado, apavorado e falando com você sobre aquilo que está acontecendo. E você se levanta, e eu acredito que você não fica feliz no primeiro momento, né? Jesus, quando acorda, olha para tudo aquilo que está acontecendo e volta-se para os seus discípulos e pergunta assim: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Os discípulos estavam vendo o problema que estava acontecendo ao redor deles. E eles se sentiam ameaçados por isso.
Jesus olha para dentro deles e vê que o verdadeiro problema estava ali. Alguém certa vez disse que o medo, ele é a fé na derrota. Ele é a fé na derrota, é a fé no pessimismo. E eu sou obrigado a concordar com isso. O medo é justamente esse roubo da fé. É você não conseguir olhar para Deus e conseguir confiar na palavra dele. É você olhar para as circunstâncias e ser fatalista a ponto de entender que é o fim, que aquilo acabou e que não tem mais esperança nenhuma. E medo e fé são dois sentimentos ou duas ações que não podem caminhar juntas. Eles não podem crescer no mesmo ambiente, porque um elimina o outro. Se no seu coração hoje há medo, se no seu coração hoje há o pavor, não tem como a fé brotar aí. Contrapartida, se em sua vida a fé ela se mantém firme e inabalável, o medo ele não terá espaço. E quanto mais fé, menos medo, quanto mais medo, menos fé. Pode ser que nós estejamos olhando para fora e acreditando assim que o grande problema está lá fora. Mas Deus hoje olha para mim, para você, e Ele quer tratar conosco aqui dentro. Esse é um tempo não apenas de ficar dentro de casa, mas esse é o tempo também de introspecção, de fazer uma autoanálise, de ter um exame muito sério sobre como está a nossa vida com Deus. E eu acredito que essas situações surgem justamente para isso também, para revelar como está aqui dentro. Por vezes achamos que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo muito fácil, mas as tempestades surgem e nos mostram como realmente estamos. Jesus ele é alguém admirável também pelo poder que demonstra. Quando os discípulos vão até ele, e aí é uma característica de Jesus que eu preciso ressaltar aqui também, ele nunca nos deixa sem resposta. Ele trata conosco, ele mexe conosco, ele não nos deixa no nosso lugar comum, no nosso lugar de conforto, mas o nosso bom e amoroso Deus nunca nos deixa sem resposta. Quando os discípulos o acordam, ele se levanta, repreende os seus, e depois então ele se volta para o mar e para o vento, e a Bíblia fala que ele repreende o mar e o vento. Duas repreensões acontecem aqui, porque havia agitação tanto no mar quanto nos discípulos. Jesus repreende o mar e o vento, mas antes disso Jesus repreende os discípulos. E ele, antes de acalmar o mar, ele quer acalmar os discípulos que estão agitados. Porque se o inverso acontecesse, Jesus poderia ter acalmado o mar, mas poderia acontecer dos discípulos estarem agitados aqui dentro. Se dentro de você a calma, se dentro de você a paz, se dentro de você a tranquilidade, as situações de fora não vão abalar a sua paz. Agora, se aqui dentro está agitado, se aqui dentro está em aflição, lá fora pode estar a maior calmaria, mas você não vai se sentir em paz em ambiente nenhum. Jesus se levanta, ele coloca paz onde havia inquietação, ele traz calma onde havia guerra, e isso provoca uma reação nos discípulos que é de admiração e de se perguntar quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem. Nós conseguimos atravessar as tempestades da vida obedecendo a esse que tem poder para acalmar o mar e o vento. Nós conseguimos atravessar as intempéries da vida permanecendo onde Jesus está e permanecendo com Jesus. Que durante essa semana você possa se admirar com Jesus, assim como os discípulos se admiraram. Se admirar com a sua paz, se admirar com sua sensibilidade, se admirar com o seu poder.
que você possa conhecê-lo cada vez mais como esse Deus gracioso que Ele é. Que Deus te abençoe, que essa semana possa ser marcada pela alegria do Senhor e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mesma paz ao coração daqueles e daquelas que se encontram em aflição. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.